Tchau, Belo! Tchau, Baela! Começando mais um Parla Moca especial para vocês. E hoje temos dois convidados muito especiais para todo o comércio do bairro, né? Para toda a nossa região. Não é isso, Ricardo? É um prazer receber os dois aqui hoje, hein? E hoje, bom, quando for pro ar, as coisas já aconteceram, mas hoje é o dia da passagem de bastão. Hoje é o dia D. Um vai passar o bastão para o outro. Estamos aqui com o Juraci Pereira, que é o atual superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Moca. Seja bem-vindo, Juraci. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês aqui. Que bom. E também temos aqui o futuro superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Moca, nosso querido Anderson Festa. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, Ricardo. Que bom. Obrigado. Bom ter vocês aqui. Então, hoje é a passagem do bastão? Hoje. Mas hoje. Ainda falta 4 horas, viu? Muita coisa pode acontecer ainda. A gente está gravando esse podcast para você que está assistindo dia 31 de março de 2025, né? Então, porque fica no ar aí para sempre. Então, estamos aqui hoje. Então, a partir de amanhã, 1º de abril, mas não é mentira. Não é mentira. Apesar de ser o dia da mentira, não é mentira, é verdade. Legal. Juraci, deixa eu começar com você. Como que foi a sua trajetória até chegar à superintendência da Associação Comercial? Olha, ela tem pelo menos 12 anos, Michele, para chegar na superintendência, né? E eu fiquei nessa função, né, por 4 anos. Iniciei em março de 21, né, e estou encerrando agora em março de Nossa, bastante. 25. Pegamos ali pandemia ainda, né? Tudo muito difícil de realizar, mas a gente conseguiu tocar em frente, né? Os propósitos da Distrital, não deixamos a peteca cair. Isso foi muito importante para a continuidade, né? Porque o esforço de continuidade depois que a pandemia acabou foi menor para a gente, porque a gente estava com todo mundo muito próximo. Uhum. E fala, Ri. Não, eu ia perguntar uma curiosidade, né? Nesse período todo, que projeto que mexeu mais com você? Você fala assim, pô, que legal que eu consegui realizar esse projeto. Olha, são vários, Ricardo, são vários, né? Eu tive... participamos das campanhas, né? Campanhas super importantes aí no país, né? Foi aquela tragédia no Sul. Né? A gente se mobilizou na campanha do agasalho para poder socorrer. Né? O Anderson trabalhou muito nisso também, inclusive disponibilizando o transporte logística, né? disso para lá, né? Sim. Então, a gente vê os associados, né? Os conselheiros em ação para ajudar nesse propósito aí, foi bem gratificante. Legal. E quando a gente pensa nesse desafio que você teve agora do Sul, né, que a Moca ajudou em peso, mas na época da pandemia, como que foi, qual foi o papel da associação comercial para o bairro? Olha, a primeira ação, né, foi uma ideia da Central e ficou muito bem, foi criar um grupo no WhatsApp chamado Ativar Negócios, que ele está funcionando até hoje. Então, por ali, o pessoal fazia suas publicações, vendia seus produtos, conseguiu manter o negócio girando através desse grupo. Hoje, as 15 distritais têm esse grupo funcionando e, em média, são 160 empresários em cada grupo, né? Então, eu tenho o hábito de ir lá e ver se eu estou procurando alguma coisa, né? Ver se eu tenho lá no grupo alguém que é aqui da região, né? Para prestigiar o comerciante, o prestador de serviço daqui. Isso é muito importante, né? Prestigiar o comércio do nosso bairro, né? Eu sou dessas, tá? Eu gosto de fazer tudo aqui na Moca. Sou daqui, compro aqui. Daqui, compro aqui. E além disso, a gente fez rodadas de negócio online mesmo. Verdade. Isso também ajudou, né, a conectar as empresas, os associados e não associados também. A gente nunca limitou essas ações somente para associados. O que a gente queria mesmo era ajudar o comerciante local, né? Sim. E deu super certo. E agora o Anderson aceitou esse desafio, vai pegar esse bastão como superintendente. O que você espera, né, desse novo desafio na sua vida, Anderson?
Olha, a expectativa é muito positiva, né? O Juracy, eu até brinco com ele, né? Faço uma brincadeira com ele, que ele colocou a régua bem alta, né? Então... Ele vai em tudo quanto é evento. Eu sempre vejo o Juracy em todos os lugares aqui da Moca. Exato, acho São que... vários Juracis. Mas é esse que eu Eu tenho os 3 irmãos gêmeos. Ah, então é isso, é por isso. O Juracy, uma das marcas, eu acho, à frente da Distrital é a presença, né? Ele sempre foi um grande apoiador de várias iniciativas, colocou sempre a Distrital numa posição muito positiva, né? Junto às entidades locais, junto às autoridades locais também, sempre levando as demandas da região, dos empreendedores, né? Então, eu falo que é uma marca forte, né, com muitas atividades, muitas iniciativas aí realizadas, e a minha expectativa ela é levar, dar continuidade, né, a esse legado que foi criado pelo Juracy e pelos antecessores também, né, que vieram. Então, num momento desafiador, né, que eu acho que nosso empreendedorismo passa por um momento bastante desafiador, né, a gente tem uma série de cenários acontecendo nesse momento, né, que vem pela frente. A gente tem reforma tributária, né, que está chegando por aí também. Então, tem a pauta de segurança pública, né? Então, a gente tem hoje muitas demandas que é um cenário que vai precisar de bastante apoio para o empreendedor, né? A gente tem que agir como E o comércio é um grande empregador, né? Um grande empregador, né? Percebe os dados, os números. Nossa. A indústria, às vezes, está perdendo pessoal e o comércio crescendo sempre, segurando a peteca, né? É uma grande locomotiva, né? A nossa economia através do comércio, né? Então, me sinto motivado aí, bastante encorajado. Tenho ótimas referências dentro da casa, né? Dentro da Distrital. A gente sempre teve uma equipe, né, tanto no próprio conselho, a própria diretoria sempre bastante unida, né, junto com o Juracy fazendo esse trabalho. Então, tem a própria referência do Juracy aqui, né? Então, é isso aí, responsabilidade grande, mas me sinto pronto aí para levar à frente esse trabalho aí. Que conselho que você daria para o Anderson nesse começo de jornada? Olha... Que você não deu ainda, né? Já dei alguns, né, assim, algumas dicas, né? A Distrital Moca não é uma entidade difícil de liderar. A gente tem gente muito boa lá, muito capaz, com bons relacionamentos pela região. Então, se torna fácil. O que a gente precisa fazer é dar cadência, né? Ter organização, ter agenda com a diretoria, com os conselheiros, para que o pessoal acompanhe a gente, né? Porque não dá para fazer reunião o tempo todo com todo mundo. O pessoal precisa trabalhar também. Mas a diretoria executiva estava sempre junto, mais de uma vez, às vezes no mês, né? E a gente levava, depois atualizava todo o conselho. Essa cadência faz com que o pessoal nos acompanhe mais de perto. Então, quando você precisa de uma ação, fazer uma campanha, um evento, a gente sempre tem público, né? A gente não teve grandes dificuldades com presença. É óbvio que o conselho tem um número, nem todo mundo consegue participar, e isso é compreensível, né? Mas aqueles que vão para a reunião, eles vão e contribuem, né? Michele, o Juracy citou, assim, de passagem, que são 15 distritais. A nossa aqui da Moca, chama Moca, mas ela é enorme, né, Juracy? Ela engloba aqui região. Ela vai do Brás até o Sapopemba. Gigante. E eu andei de ponta a ponta isso aí, tentando abrir frentes, né? Núcleos de trabalho nessas regiões, em alguns lugares. Então Brás, Moca, Belém... Água Rasa. Vai indo, Água Rasa, Vila Prudente, Parque São Lucas. Acho que Vila Alpina também, né? Vila Alpina. É imensa, então. É gigante. É a maior. É a maior. A maior do mundo. É a maior. É o Principado da Moca. É o Principado, voltando e mostrando. Muito bom. Ô Anderson, você já tem algum plano, alguma prioridade para esse seu início na associação comercial? Sim, nós temos em andamento já algumas pautas, né, que já
já estão em andamento aí da própria gestão de Juraci, que são pautas extremamente importantes para a região, né? A gente está vivendo um momento aqui de uma mudança, né, na parte urbanística bastante importante na região. Uma delas é o metrô, né? A gente tem um metrô chegando na região. Vai chegar aonde esse metrô? Na verdade, é a linha roxa agora, né? Que está passando. A linha 16, Lilás. Lilás, Lilás, né? Essa linha Lilás que está chegando agora, e aí existe uma discussão, né, sobre a implantação de um pátio de manobras. Mas aqui vai na ter Moca. metrô ou é só o pátio? Não, vai Não, ter vai metrô. ter metrô, vai ter estação esse também. pátio. E Passa esse pela pátio que Lorenzetti, comentaram da exato. Lorenzetti Isso. aqui. Exatamente. Então, é um pátio de manobras que vai ser implementado, né, além das estações, só que esse pátio, hoje, ele está, né, num desenho preliminar, né, dentro de uma área Tem muita empresa, que não tem é? muitas empresas, exatamente. Então, Que é Henry Ford, né? que é Henry Ford. Lado direito da Henry Ford. Lado Mas dá direito para da ir Henry mais Ford. para trás? Onde tem o trilho, mais perto do shopping? Sim, dá para ir para dentro lá? desse trabalho que o Juraci começou a liderar e nós lá nos mobilizamos na Distrital, né? Existem opções de outras áreas, né, que inclusive é a nossa proposta, né, junto ao governo do estado, é que outras áreas que são como opção possam ser consideradas nesse estudo para que não haja um impacto, né, social e O governo do estado precisa grande, conversar né, com o federal, né, para se alinhar e conseguir um espaço mais adequado e não desalojar tanta gente. Porque são Exatamente. milhares de postos de trabalho ali, né? Ali, Então, Michele, nesse lado direito da Henry Ford, de quem vai para o centro, para o bairro, para o viaduto Pacheco Chaves, são 60 empresas impactadas diretamente. gente, mas não faz o menor sentido isso. Nós ajudamos a fazer esse levantamento. São 11 mil postos de trabalho diretos. né? Com os indiretos dá mais de 40 mil. Tá. E 9 bi de faturamento anual. Nossa, Exato. pesado. Né? Existem situações ali de empresas que, se isso acontecer de fato, elas não seguirão com a operação. Isso foi dito numa reunião na Distrital com um representante do governo do estado e os empresários da região. Né? Isso não vai acontecer com uma empresa só. Não, são várias. Então, esse é um dos locais, né? Esse projeto preliminar que o Anderson falou tem 8 possibilidades. Tá. Uma é essa aí que a gente Uma não é pode essa. admitir. Exatamente. Exatamente. Não Sim. se admite. Governador, prefeito, presidente, seja lá quem for. Porque isso é Tem que se inadmissível. mobilizar aí para Então mudar. tem outras possibilidades. Existem outras possibilidades. Né? Tem o local ao lado do viaduto São Carlos, que é ali em direção à Antártica. Isso, ali tem um terrenão lá. Um terrenão que está começando a ter invasões, né? Está ficando degradado, está gerando problemas já no local. E foi uma das opções que a gente levou a semana passada para a Secretaria de Parcerias. Nós falamos com os técnicos, estiveram lá conosco vários empresários, a Edir Salles esteve lá com a gente, e nós apresentamos um vídeo, né, como um manifesto, né, do desejo dos empresários, porque não adianta levar o metrô e trazer um pesadelo junto, Sim, né? A gente Exatamente, precisa... né? E aí o bairro vai ficar contra tem que ser algo É. que seja bom para o bairro, para a população, né? Em Exatamente. todos os momentos que a gente teve a oportunidade de falar com o governo, foram alguns já, a gente sempre deixou isso claro. O metrô para Moca é um sonho, né? E vai se transformar num pesadelo se essas empresas tiverem que sair daqui. Claro. Porque são 60 impactadas diretamente, mas todo o outro lado vai ser prejudicado, Também, porque né? vai ficar um paredão ali, a gente sabe o que acontece, A degradação, onde né? tem um pátio de manobras, né? É. A exemplo disso é o monotrilho, onde era linhas correntes, como está no entorno lá. Já se Então é algo que a gente quer evitar. Né? Será bastante prejudicial para o shopping, né? Para o shopping Moca. E, enfim, não tem nada que agregue, né? Sem contar o nosso dinheiro, né, para desapropriar todas essas empresas, é muito maior do que em outro local. Exato. Né?
Então, está em discussão isso. E cabe num outro lugar? Isso Cabe. Cabe? Sim, A é gente possível. tem esse espaço aqui Tem. na Moca? Tem. Tem. Na Moca tem. Tem. Isso. Porque existe um estudo de que esse pátio, por conta da ampliação que vai ter no transporte, que a Moca é um local importante para estar o pátio de manobras. Estratégico, né? E ficou claro para mim nessa conversa lá na Secretaria de Parcerias na semana passada. Então, mas tudo bem, mas a gente tem área aqui que pode ser utilizada. Essa aí é uma delas, tem outras possibilidades. Então, acho que boa vontade e olhar para o impacto, para o custo Pegar disso. um drone, Exatamente. né, e mostrar ali a área, né? Vocês fizeram isso? Fizemos esse trabalho já, né? Ótimo. Foi gravado as imagens num dia normal, né? Nessa região, para mostrar exatamente o trânsito, né, Juraci, o impacto das empresas, né? Para a gente poder realmente mostrar a coisa acontecendo, né? E o quanto isso é uma economia, né? Que está sendo, né, uma dessa impactada. Então, E é importante, né, Anderson, a gente falar que a Sim. Distrital não está sozinha, né? A gente foi Sim. procurado para ajudá-los. Existe uma associação das empresas da Henry Ford, liderada pelo Ricardo Morilla, que foi fundada por conta desse assunto, lá em 2021, se não me falha a memória. E aí a gente vem trabalhando junto agora, todos esses lugares, esses encontros, a gente acompanha, a gente está junto para, né, tentar reverter isso para um outro local. Segundo a equipe técnica, nós estamos no momento ideal para discutir esse assunto. Ótimo, então tem que Né? conseguir Tempo certo, essa agenda e esse espaço Isso. também para falar com o governador e tudo mais. Isso. E em junho nós teremos um outro encontro lá, porque eles já terão o projeto elaborado pela empresa que ganhou a licitação. Acho que é a licitação, né? que a fala. licitação. E aí a gente vai poder discutir qual é a ideia da empresa, quanto a pátio e tudo mais. E vai ter uma audiência pública também, logo em seguida, meados de agosto, setembro. E a ideia é levar isso de uma forma mais organizada para o governador, porque falamos sobre isso quando ele esteve aqui na Moca em setembro. E aí? Falamos com ele. Ele foi claro em dizer que ele não é um assunto que ele resolve sozinho, mas que daria a atenção devida, né? Dado aí o impacto que isso pode causar. O prefeito Ricardo Nunes também, quando esteve aqui, a gente comentou assim, superficialmente, né? Não entregamos documento nenhum para eles, porque não tínhamos. Porque tem ali onde vai ser um parque, por ali, não é? Mais ou menos? Não, é mais para trás. Mais para trás. Mais pra Mais trás. próximo da Lorenzetti mesmo. Daquela... Mais perto da Lorenzetti. Exato. Está bem de frente para o shopping, né? Ao lado oposto do Shopping Moca, ali, Porque a tem Henry Ford, Lorenzetti né? para cá, no São Carlos também, Não, não tem. é essa? Não é Na a Henry Ford, estação. exatamente. A Henry Ford é aquela aquela lá que vai até lá rua, embaixo. aquela avenida que vai até o shopping. Isso, e a estação, ela tá ali mais próxima pro lado da Arno, né? Da Isso. Avenida Arno, né? Uma Ali. estação ali e uma outra perto da Monte Líbano, Jumana, por ali. Lá na Paz de Barros mesmo. Nossa, olha, vai ter uma Exato. estação. É o que nós conversamos, né? O metrô, ele traz desenvolvimento, né? Então, não é que é uma pauta contra o metrô, não é nada disso, né? Não, a gente claro. sabe que metrô é desenvolvimento, que Claro. o metrô traz um desenvolvimento importante para a região, de acesso, né? Mobilidade, que Nossa, hoje é muito bom. é uma coisa importantíssima, dado o trânsito, o Nossa. fluxo que nós estamos vivendo, né? Mas, desde que a gente acomode isso de uma forma que não gere um impacto econômico. Imagine quanta família, na né? Quando você região tem dessa possibilidade proporção, de né? acomodar de outra maneira, né? Exatamente. Tem área. O metrô chegar e o usuário ir embora não faz adianta sentido. nada. né? Não faz sentido nenhum É um prejudicar. contrassenso, né? Você pretende continuar envolvido de alguma forma, Juraci, com a associação comercial? Como que vai ser? Eu passo a superintendência, mas eu continuo ajudando o Anderson. Eu vou continuar no conselho. Tá. A central, para não perder essa experiência e todo esse relacionamento que a gente criou, a central vai criar uma equipe de conselheiros, né? Para poder apoiar Uma SWAT. as distritais. Provavelmente, nós superintendentes que estamos saindo, vamos
focar um pouco mais na ampliação, porque a área é muito grande e tem demanda, tem necessidade lá no Brás, tem no Sapopemba, tem no Parque São Lucas, na Vila Alpina. São comércios fortes nessas regiões. Muito forte essas regiões, e a gente precisa ter um braço da associação ali para atuar localmente. No São Lucas a gente já faz isso de certa forma, e recentemente eu estive no Brás, né, que também demonstrou muito interesse de ter essa parceria da associação lá com eles. Muito bom. E seria interessante aproveitar essa oportunidade para contar um pouquinho como é que é essa dinâmica, né, da associação comercial. O que ela oferece, né, para o comércio local, né? O papel, né? O propósito também. O papel e o propósito. Porque nós estamos há 71 anos na Moca, né? 71. Caminhando para os 72. Exato. Eu vou falar um pouquinho e vou deixar o Juracy aqui complementar, que ele é o professor já nessa matéria. Mas a associação comercial ela tem um papel fundamental, não só apoiar o empreendedor na parte de serviços, né? Hoje ela tem o balcão do empreendedor, que são serviços feitos para facilitar a vida do empreendedor, né? Então, desde um certificado digital, né? Um registro de marcas, né? A gente tem um AC Marcas. Hoje é possível você abrir, alterar, até encerrar uma empresa, né? Via JUSESP pela plataforma da associação comercial, né? Então, tem o AC Crédito, né? Você tem a Equifax hoje, que oferece o serviço de consulta, análise e apoio, né? Na parte de crédito. Então, você tem uma gama de serviços que apoiam o empreendedor. Sim, né? São mais de 20. São mais de 20 serviços hoje para apoiar o empreendedor na sua jornada, né? Para que ele possa focar no seu negócio e poder desburocratizar o negócio. Né? Isso dentro do bairro, né? Isso dentro do bairro, né? Porque esses serviços estão todos disponíveis dentro da própria distrital. Fica na Madre de Deus. Madre de Deus 222, isso aí. E, claro, a gente tem o outro lado do papel do desenvolvimento que a associação faz como agente de transformação local, né? Como essa pauta do metrô que o Juracy colocou, é uma liderança da associação comercial presente na região que identificou, teve sensibilidade, teve o tempo certo de procurar as autoridades corretas, de poder mobilizar e apoiar, né, os empresários. Você tem também outras atividades com as entidades locais, né, os Rotaries e várias outras entidades até para apoiar, né, os Consegues, os Conselhos de Segurança, né, Juracy? Sim. Então, acho que ela realmente é um agente de transformação local importante de apoio, né? Age como um facilitador. Então, a gente tem esse papel aí para ajudar o desenvolvimento socioeconômico aqui da região. Ô Anderson, quando você soube, quando você aceitou o cargo, você dormiu tranquilo? Que aí vem apoiar agora, né? Claro, é verdade. A gente já acompanhava, né? Eu sempre procurei estar muito presente no conselho, né? Desde que fiz parte do conselho na gestão do Juracy, né? Então, sempre estava acompanhando já as pautas e acompanhando todo esse trabalho, né? Que a Distrital vinha fazendo sob a liderança do Juracy. Mas é claro que a gente recebe essa oportunidade com uma responsabilidade muito grande. Dá um friozinho na barriga ali. Exatamente. O Juracy já sabe. A cara do Juracy de quem já sabe o que vem pela frente. Tá até com um sorriso no rosto. É positivo você ter esse tipo de preocupação, né? Eu acho que quem entra muito dono de si, sem humildade, né? Vai salto ter alto, vai ter acho que isso é importante, devagar, não tenha pressa. Exatamente. Esse é o seu conselho? É o meu conselho. Seu conselho. Devagar, conheça a equipe, forme uma boa equipe para que o trabalho seja mais tranquilo para você e vai dar tudo certo. A gente estava falando aqui de apoio, de equipe. Ricardo, eu queria que você passasse os nossos apoiadores aqui verdade. Do Parla Moca, Belo. Parla Moca, que a gente tem que agradecer sempre aqui os nossos patrocinadores. Grupo São Cristóvão Saúde, o Colégio Marista Glória, a Casa da Arte, que está... Vai mudar, né? Vai mudar de endereço, vai para Paz de Barros agora. Pertinho, né? Pertinho, vai do outro lado da rua. a Paz de Barros.
Que legal. E em breve a gente tem Um notícias prédio lá. muito bacana, vai ter até uma fachada que vai ter uma obra de arte ali na fachada, tem estacionamento maravilhoso. Isso é bem legal. E o Santo Salone? Santo Salone, onde eu fui hoje, fiz hidratação, cortei o cabelo e fiz minhas unhas. Não, tá bonito. Tá linda. Muito chique. Obrigada pelo carinho, Leia, Dani Dotti, Priscila, Karina, toda a família do Santo Salone. E no São Cristóvão tem um plano Viva Melhor, para você que é acima de 59 anos de idade, viu? Plano maravilhoso, pessoa física acima de 980 e poucos reais, você consegue ter um plano de saúde maravilhoso. Muito legal. Hoje também, né? Eles Hoje estão também. aqui, mas poderiam estar num evento importante do Rotary Internacional, que está homenageando várias personalidades. Uma delas é o Valdir Ventura, Grande Na Valdir Câmara Ventura. Municipal. na Câmara Municipal, né? Muito bom. E aí, uma dica de ouro que eu gostaria que vocês falassem para os comerciantes aqui da Moca. Juraci, se você pudesse dar uma dica de ouro, assim, uma frase para quem é comerciante aqui do bairro da Moca. A frase é a seguinte, olha, saia da solidão empresarial. O pequeno empresário tem essa dificuldade de resolver as coisas e ele está ali sozinho. Ele compra, ele vende, ele contrata, ele demite. E os problemas que ele vive, outros vivem e já superaram. Então, estar na associação comercial vai fazer com que ele resolva essas questões de forma mais fácil, né? Tá entre amigos, é um local Compartilhando, né? seguro. É importante, né, gente? A experiência, a Um troca. ambiente para Networking. networking, é bastante Então, importante. Saia da solidão empresarial, eu acho que é a... Eu ia fazer uma frase. pergunta, né? O que a Moca tem em relação às outras regiões de diferente, além da pizza e de barulho? Acabou de chegar a pizza. Oh. Aqui. Gente, hoje eu falei, hoje eu não vou comer pizza, eu vou embora rapidinho para casa. Olha, Ai, que legal. ó, veio vinho, veio pizza, aí é aquela Caprichado. coisa. Do Fratelli chegando Quase meu aqui. vizinho, eu moro perto dele. Esse vinho que ele mandou aqui hoje é vou da beber. Enoteca que ele inaugurou, né? Ele inaugurou uma enoteca, que legal. chama Enoteca Super Toscano. Nossa. E ele mandou esse vinho, é um Ticone a tinto, é um vinho português. Olha. Diz que tem boa acidez, nós vamos experimentar depois para comprovar o que ele está dizendo, né? Senhor. Tem maciez, que é fácil de beber, taninos presentes. Mandou Fácil de aqui pra mim. beber, ó. Fácil de Olha beber, aí. a justificativa. Que beleza. E eu consultei ambos sobre as pizzas. Eles gostam de qual pizza? Ele falou Qual que é a Alite sua? e E Marguerita. Marguerita. E a sua? Portuguesa. Portuguesa. Essa daqui é A de Marguerita. Marguerita. Oh, senhor. Tem mais duas lá. Mas tem a Lite. E tem português. E tem portuguesa aí. também. Tem tudo. Obrigada, Du e Fratelli. Os irmãos. Carlos, o Carlinhos, que mandou o vinho. Aliás, ele fez uma promoção, viu? O vinho está por R$ 77,00, ele está fazendo por R$ 55,00 para quem acessar a Enoteca ou for consumir dentro do Dui Fratelli. Dentro da pizzaria que é lá na Pinheiro Guimarães. Rua Pinheiro Guimarães, 560 no 560. Jardim Avelino. Uma delícia. E tá quentíssima Obrigado, a Carlinhos pizza, e viu? Jorge. Entrega aqui na Moca. Falando sobre o seu trabalho, Anderson, você começou muito jovem e tem uma história muito curiosa. Ah, verdade. Conta, fala, você que sabe os meandros da história que ele tem. Não, é porque tem uma curiosidade, né? Você é jornalista, você sabe do que eu vou falar também, né? Antigamente era comum ter o clipping, né? As empresas contratavam. Clipping, você grandes anunciantes. contrata uma empresa para fazer assim, tudo que sai a seu respeito, falando a seu respeito, Pipagem, né? você põe ia printando numa folha de... Ia colando, né? colando, né? Cola Assessoria preta. de imprensa fazia bastante o clipe. E aí, Fazia. o Anderson trabalhava numa famosa, que era Corte e Recorte. Leitor Recortes. Leitor e Recorte. Na Rua Na Traipu. Pacaembu, né? Rua Ali na Traipu, região. no Pacaembu. Eu também tinha esse serviço lá na Pine, né? Nessa época. Legal. E um dos clientes era uma empresa da família Sena, né? Uma concessionária, né? Isso mesmo, isso mesmo. E você era o que Exato. levava o material. Pega daí e conta aí para mim. Legal. Para nós, né? Na verdade, o que aconteceu nessas idas e vindas. Foi o início da minha carreira, né? Eu comecei como office boy, né? Nessa empresa de clipping. E sempre fui fã de automobilismo, né? Isso já vem do meu pai, né? Eu sentava com meu pai para assistir corrida. Meu pai era um cara que gostava bastante. E nessa empresa eu tive a oportunidade de atender a família Sena, né? Quando o Ayrton, ele montou a Audi Sena Imports, quando ele estava trazendo a marca de veículos, né? A Na Audi Avenida pro Brasil. Europa?
Na Rua Colômbia, Na no Colômbia, Jardins. né? Exatamente. E aí, um belo dia, eu fiquei sabendo lá pelo meu encarregado, supervisor na época, falou, olha, a partir de hoje você vai atender a família Senna e vai cuidar dos clippings aí do Ayrton. Então, eu ficava responsável de levar o agenciamento de imprensa dele. Né? E aí você levou lá um Então, dia. E aí, sempre presente lá, né, fazendo esse trabalho, tive a oportunidade de conhecê-lo numa ocasião do lançamento de um carro, né? Porque ele viajava bastante, né? Estava sempre fora. Na época, quem comandava o escritório era o Leonardo, né? O irmão dele, o Léo. E eu estava ali sempre em contato, né? Com a secretária do Léo, com eles ali e tal. E numa oportunidade dessa, de um evento aí, eu pude conhecê-lo pessoalmente. Você tinha que idade? Né? Eu estava com 13, 14 anos. Imagina. Aí você foi Era um levar lá o garoto clipe e ele de te tudo. perguntou um negócio, não foi? Ele não Como é que foi o encontro? Foi. Eu, claro, tímido, né? Como todo fã, né? Que encontra o seu ídolo, né? Eu fiquei ali muito, né, introspectivo, tinha vergonha, né? Naquela época o office boy, a gente praticamente camelava mesmo, literalmente, né? Porque era na sola do sapato, né? Novinho, você estava trabalhando já, hein? Já. Comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Nossa. E aí, nessa oportunidade, a secretária na época falou para mim, olha, Anderson, hoje o chefe está aí, né? Falou, olha, eu sei que você é fã também, né? Acho que ele vai adorar saber que você cuida com carinho do clipping dele, né? Eu falei, então tá bom, né? Eu fiquei lá no cantinho lá, morrendo de vergonha, né? E era um evento, então tava super badalado o local, tinha uma série de celebridades, né? O pessoal de imprensa, tudo para gravar com ele e tudo mais. E ela falou, aguarda aqui do lado, daqui um pouco ele sai lá de smoking e tudo mais, super bem vestido, né? Acompanhado da assessoria dele, na época era a Betícia Assunção, né? Que casada com o Patrick Head da Williams até hoje, né? Que cuidava do agenciamento dele. E aí foi nessa que a pessoa apresentou, né? Falou, olha, Ayrton, quero te apresentar o Anderson e tal, ele cuida do seu agenciamento aqui com carinho, aqui ele que faz esse trabalho e tudo mais e tal. E, poxa, para mim foi um impacto ali, né? Legal. E aí, na ocasião, ele brincou comigo, porque ele estava super bem vestido de smoking e tal, né? E ele falou assim, olha, eu daria tudo para estar de macacão, né? Não dessa forma. Ela que me obriga a usar e tal, brincou comigo. E perguntou se eu gostava de carro, né? Ele falou assim, Anderson, você gosta de carro? Então vem aqui, vamos ver se você gosta de carro. Ele me levou até um parapeito que tinha assim, lá, né? na parte da agência e tudo mais, e aí ele falou assim, o que você acha desses carros que estão aqui e tal? Então, imaginem, para mim, com 14 anos, né? Nossa. Já impressionado pela figura que o Ayrton já era, que ele estava no auge naquela época, né? Já pensou? Então, eu falei assim, olha, isso é incrível, né? Eu falei, os carros são incríveis, a gente vivia uma época no Brasil que nós tínhamos um ex-presidente que chamava nosso carro de carroça, né? É verdade, E aí eu falei, os carros são incríveis, é o futuro e tal. Eu falei, mas é muito fora da minha realidade, né? Falei para ele. Ele falou, aí você falou uma besteira, aí que você se engana. Ele falou, eu vi que você está trabalhando, você estuda? Eu falei, estudo e tal. Ele falou, olha, então você já está no caminho certo. Ele falou, se você acreditar em Deus, continuar trabalhando, né? E perseguindo os seus sonhos, seus objetivos, você vai ter isso aqui muito mais. Né? Então ele trouxe ali uma mensagem, ali uma coisa que eu guardo para a vida, né? E a partir de já era fã, né? Imagina se não me tornei mais fã ainda, né? Então foi esse encontro assim que para mim marcou, né? Você saiu de lá com lanche também? Saí de lá, então, menino, ele ainda nessa oportunidade ainda, naquela época, como todo office boy, né? Quem estiver assistindo aí vai lembrar disso, que foi office boy, que a gente matava passe, que a gente falava, né? A gente andava a pé para economizar o passe, trocar, aquela época era CMTC, que nós tínhamos em São Paulo, né? Então tinha passe, valia dinheiro naquela época, né? Então a gente trocava pelo lanche, né? Para poder, até porque naquela ocasião você não podia levar marmita, nada, não tinha onde esquentar, né? A situação era bem difícil. Não tinha essa, né? Pacote de bolacha, olha lá. Exatamente. E aí, nessa oportunidade, ele me perguntou, ele falou, poxa, você já almoçou, né, e tal? Eu falei assim, não, mas meu almoço está aqui, né? Ele falou assim, mas como assim? O que você tem para almoçar? Eu mostrei que eu tinha um pacote de bolacha, um refrigerante. Ele falou, poxa, mas isso não é almoço, né? Ele falou assim, não, faz o seguinte, eu vou chamar o chefe aqui
Estava tendo um coquetel lá, né? Bacana. Ele falou, vou chamar o chefe aqui, vou pedir para ele dar para você tudo aquilo que você quiser do coquetel. Então ele enfiou um monte de baguete, de coisa, né? De pão de metro na minha mochila. Eu saí de lá com a mochila. Ai, que delícia! Cheio de Coca-Cola, pão de metro. Que experiência. Então linda. foi uma experiência Esse que me encontro marcou não foi pra por vida, acaso, né? né, Anderson? Certamente não foi por acaso. Não foi, né? Acho que foi, assim, uma oportunidade, né? Foi um privilégio, eu falo, ter conhecido o Ayrton desse lado, né? E o que me impressionou realmente foi a humildade, né? A atenção que ele teve comigo ali, né? No momento que ele estava, pessoas esperando ele e tudo mais, né? Esse carinho, essa sensibilidade. Tirar eu esse acho que tempo para falar. Né? exatamente, mostra que ia muito além do atleta, né? E aí passou umas décadas. Então, e aí essas coisas, né, que o universo aí conspira, né, que Deus prepara, e eu tive a oportunidade de conhecer um diretor de negócio do Instituto Ayrton Senna, que é o Thiago Fernandes, meu amigo, até hoje, inclusive está fazendo aniversário hoje. Olha, É especial hoje, né? É uma grande pessoa, um grande ser humano, e eu tive a oportunidade de conhecer ele e contar essa história pro Thiago, né? E escrever essa história. Ele falou, olha, então escreve para mim, sua história é fantástica, porque são os valores do Ayrton que nós vivemos até hoje aqui no Instituto Ayrton Senna. Então eu gostaria de compartilhar a tua história com toda a equipe e tudo mais. E eu tive a oportunidade de passar essa história para frente. Através dessa história surgiu um convite para conhecer, né, a memorabilia e o acervo do Ayrton no Instituto. Então fui como fã, né? Claro, aquela, né, igual a criança na loja de brinquedo, né? E aí, nessa oportunidade, eu tive contato com a equipe que cuida do acervo e tudo mais. E por já, naquela ocasião, já era um empresário do setor de logística, de transportes, né? Houve a oportunidade de ali trocar uma expertise, um conhecimento, né, com o pessoal. Daí saiu um projeto para cuidar da memorabilia e do acervo do Ayrton. E aí, a partir de lá, a gente se tornou operador logístico oficial da família Senna. Continua, né? E continuamos, com certeza. Só para vocês entenderem, o Anderson, ele é sócio-diretor da Maglog Transporte e Logística, operador logístico e transportador especializado em distribuição, em logística, para vários segmentos do mercado, né? Aqui na Moca, né? Inclusive, aqui na Moca, né? Passo com o meu cachorro lá na frente. Exatamente. Todo dia. Eu brinco o seguinte, né? O Ayrton, ele é conhecido até hoje como o rei de Mônaco, né? Ele teve 6 vitórias no Principado de Mônaco, né? Eu falo que nada mais justo do que o Principado da Moca cuidar do acervo de quem foi rei no Principado de Mônaco. Né? Maravilhoso, muito bem, muito bom. Tem alguma história de bastidor que você nunca contou, assim, da associação comercial? Alguma situação inusitada? Olha, não tenho nada assim muito... O que a gente tem, né? Não sei se isso vai depois para o ar, é oportunistas, né? Pessoal que não participa da entidade, mas quer tirar proveito de tudo que a entidade tem. Então, a gente teve, no começo, essas abordagens, né? E tive habilidade para sair dessas situações sem criar nenhum problema interno, não precisei acionar a central, conseguimos resolver lá mesmo, né? Nossa. Então, pessoas que querem participar da entidade, mas querem receber por isso, sabe? Quer contribuir com os empresários, mas levando o nome da entidade, mas receber por isso. Todos nós somos voluntários, né? Isso é importante frisar, né? Então, teve esse tipo de situação. Teve pessoas que parecia não ter boa índole, né? Pelo comportamento, quando recebeu um não, que queria entrar no conselho, na diretoria. E aí eu falei que tinha regras e eu tinha que passar o nome pela diretoria executiva. E a pessoa tinha que ter um tempo de casa, né? Ninguém chega lá, se associa e fala, agora eu quero ser conselheiro. Tem todo um trâmite, um processo. Claro. Até para evitar esse tipo de situação. Então, a pessoa ficou meio chateada comigo e se afastou, né? Não veio mais, mas é isso. Se tivesse a intenção mesmo, teria ficado próximo. Uma boa intenção, né? Isso. E aí, naturalmente, ia fazer parte de tudo isso que a gente realiza lá.
São coisas assim. Agora, problemas... Eu tive também um problema. Ver qual que pode contar, né? Que não vamos ser censurados. Eu acho que esse vai ficar muito evidente, mas eu vou contar para você como é que foi. Né? Nós tínhamos nós tínhamos uma mulher na diretoria, né? Que foi o MC de um evento. Ela coordenou um evento que nós fizemos na Distrital e houve uma cobertura jornalística naquela ocasião e ela foi suprimida da matéria. Recortaram as fotos porque tinham tido algum problema no passado e aí isso gerou um desconforto, sabe, na diretoria. Isso também foi no início. Você sabe, né? Tiraram ela da reportagem? Tiraram ela da reportagem. Recortaram ela. Mas quem que recortou? A própria associação? Não. O jornal, digamos. E aí? Haja jogo de cintura, hein? Nós tivemos uma oportunidade de conversar com esse pessoal. Nós encontramos eles por acaso. Eu, Gerson, Rodolfo, a gente estava pela Moca aí, encontramos e no dia eu chamei eles para tomar um café, né? E falei, olha, não gostei do trabalho, não concordo com o que vocês fizeram. Para ir lá e fazer a cobertura dessa forma, é melhor não ir. Porque ficou mal para a qualidade do trabalho, até que ponto o que é divulgado está 100% do que aconteceu nos locais. E foi uma conversa dura, né? Mas que, por incrível que pareça, eu não criei inimigos apesar disso, porque a gente continua se encontrando por aí e há um respeito, né? Se cumprimentam e tal. Eu já fui em eventos deles depois disso, porque eu não carrego nada também, né? Foi uma situação lá e está resolvido. Mas isso é muito importante, essas conversas duras e frontais. É melhor agir assim do que depois ficar por baixo do pano falando, mas é melhor chegar e resolver uma situação, olha, isso aqui, do que as conversas duras, elas são importantes para o nosso crescimento, para o feedback das pessoas. Hoje eu estava ouvindo um podcast e ela falava, ela é uma CEO também, e ela falava isso, que ela não gosta de funcionário que não aguenta uma conversa dura. Né? Até a Renata Vick, a CEO da Copenhagen. Então, eu acho que é isso. Às vezes você saber enfrentar ali uma situação. Isso você fez com maestria, né? Eu acompanhei sua trajetória lá na associação e você tem essa característica essa habilidade de conversar, dialogar. Diplomático. Né? Isso é importante mesmo. Verdade. Tem várias... Seu primo, Ricardo Nóbrega, mandando beijos aqui, abraços, viu? Trabalha comigo lá na Gazeta. Olha que legal, que mundo pequeno, né? Que mundo pequeno, como o mundo é pequeno, né? E a Moca é grande. O mundo é pequeno, a Moca é grande. População da Moca pode esperar da associação nos próximos anos? Festa. Olha, pode esperar bastante dedicação às causas aí, né, do empreendedorismo. Acho que a associação ela se fortaleceu muito nos últimos anos, né, como entidade para representar, né, o empreendedorismo. Ela vem fazendo um trabalho, vem sendo protagonista, né, já há muito tempo. Né, cresceu bastante o número de associados. Né, sim, cresceu bastante o número de associados, o número de serviços, como eu falei, né, um pouco antes ampliou bastante. Ou seja, então, quanto mais apoio a gente promove para o empreendedor, né, quanto mais trabalho a gente desenvolve para fomentar o empreendedorismo, mais a entidade se fortalece, que é a missão, né, da associação comercial. Então, o que os empreendedores podem esperar da Distrital Moca é encontrar um ambiente super aberto para desenvolver o empreendedorismo, para encontrar apoio, para endereçar as demandas como essas, né, que a gente acabou comentando aqui, e novas que vão surgir, né? Porque hoje está tudo muito dinâmico, né? Então, e sobretudo, promover um ambiente favorável para negócio, né? Qual é o futuro do comércio na nossa região? Nós temos um comércio de rua que é importante, né? É importante, exato.
A gente tem visto mudanças importantes nesse varejo, né? Hoje o varejo ele não é mais monocanal, que a gente falava, né? Então hoje você tem atrás de uma loja, você tem já um e-commerce, né? Você tem hoje o comerciante também, ele sendo multicanal no varejo, né? Multiplataforma lá, né? Multiplataforma, né? Exatamente. Você encontra hoje, por exemplo, um salão de cabeleireiro que hoje é distribuidor de produto de beleza. Sim. Né? E o salão, no caso do Santo Salone, por exemplo, ele abre de segunda-feira. Sim. Ele está no Google e vem gente até da Zona Norte de segunda-feira para se cuidar no salão, porque tem que estar também na rede social ali, né? Pois é, o próprio Santo Salone ele é o terceiro maior distribuidor de um produto que é utilizado, né, para cabelo. Então, ele hoje é um dos 3 maiores distribuidores no Brasil. E você vê, e é um salão. É um salão. Então, o varejo, do modo geral, ele vem se transformando. Acho que a gente tem que estar atento a essas mudanças, né, e inovar, né? E como associação comercial também trazer soluções e insights que venham ajudar e transformar esse ambiente cada vez mais favorável para os negócios. Né? Muito bom. Juracy também estudou lá onde você fez direito, né, na São Judas? Na São Judas? Você estudou lá, Juracy? Contábeis lá. Me formei em 92. Que bom, que legal. E você estudou onde? Em Mogi, não? Eu fiz administração de empresas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Depois né? teve a FGV também? Fiz MBA pela FGV, né? Tive título de especialista em logística no IMAN, né? Que era realmente uma instituição aí bastante, na época, era muito concorrida na parte de logística, né? Então, sempre trilhei esse caminho aí, né? De administração, gestão e projetos também na área logística. Juracy, quero que você olhe para aquela câmera e dê um recado. Não, primeiro vamos perguntar antes do recado final. O lugar que você frequenta aqui na Moca. Agora tem tempo, então, né? Agora vou fazer um outro podcast agora. O superintendente da Associação Comercial. Não, fala assim, dica de 3 lugares aqui na Moca, vai. Não, aí vai dar briga, né? Será que vai dar briga? Acho que não, vai. Eu acho que vai. Vai, né? Melhor, porque ele não pode indicar pizzaria, não pode indicar mercado, não pode, vai ficar numa saia justa, né? E também o futuro superintendente não vai poder falar, porque aí vai ficar... Já não posso entrar nessa fogueira Olha lá, também. já não dá. Então vocês não vão poder indicar nada aqui na Moca, deixa que a gente indica a pizzaria. As pizzarias são da Moca, da região. Exato. A Casa da Arte. Não, então, Juracy, olhando para a nossa Câmara da Verdade, um recado, uma mensagem que você queira deixar para todos os nossos telespectadores do Parla Moca. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Boa sorte aqui ao meu amigo Anderson. Olha, o recado que eu quero deixar é o seguinte: as pessoas que pensam, né, que uma atividade voluntária como essa é uma perda de tempo, está perdendo tempo, porque a gente ganha muito com isso. Grandes amigos, como é o caso do Ricardo, que faz parte da diretoria executiva, o Anderson e tantos outros, né, que compõem lá a diretoria. Então, a gente precisa encontrar um tempo para ter essa participação na associação, no Rotary, em entidades. Isso faz a gente crescer, né? A falta de tempo não é uma justificativa. Não. Né? Porque essas entidades fazem a gente se organizar melhor na empresa para poder ter tempo de fazer esse trabalho voluntário. E, na minha opinião, dedicar esse tempo aqui para a região, seja pelo Rotary ou pela associação agora, é uma obrigação, porque tudo que eu construí na vida foi aqui da Moca. Então, é a hora de devolver um pouco disso, me doando tempo, ajudando, né, as pessoas, as empresas. Então, esse é o meu recado. Boa. Maravilhoso, Juracy. Obrigada por toda a sua dedicação aí, tantos anos à frente, como superintendente da Associação Comercial da Moca. E aí, você, Anderson, agora olhando para a Câmara da Verdade, o que você tem a dizer para todo o comércio da Moca, para todo mundo que mora aqui no bairro, só a sua mensagem? Eu quero deixar como mensagem um tema que o Juracy trouxe aqui já, que é sair da solidão empresarial, né?
E vou utilizar até a mensagem como um próprio testemunho, né? Eu cheguei na associação comercial através de um revés que a região teve, né? Em 2019, né, Ricardo? Bravo, né? Na época, foi uma situação em que 110 empresas foram afetadas aqui, né? E eu me encontrava naquela ocasião sofrendo um pouco do que o Juracy falou, né? Às vezes a gente está tão focado no negócio, né? Naquela correria do dia a dia, pensando a melhor forma de levar o negócio para frente, que às vezes a gente fecha um pouco a visão, né? Do que você pode encontrar numa entidade de classe que te dê tanto apoio como eu encontrei naquela ocasião na associação comercial. Então, eu falo que eu sou um fruto da associação comercial, né? Tive a oportunidade de falar isso, né, Juracy, até para o nosso presidente, porque é a verdade, né? Através desse revés, eu conheci, né, o Ricardo também, que já era da associação, e na associação eu encontrei uma grande família, né? Que além de todos os serviços que eu falei, eu encontrei ali apoio, uma troca de experiência importante, né? Encontrei ali muitas soluções para cenários desafiadores que eu atravessava no meu negócio na ocasião. Então, a mensagem que eu deixo para o empreendedor procura apoio, né? Procurar uma entidade como a associação comercial ter certeza de que você vai ter apoio, você vai agregar conhecimento para o teu negócio, você vai agregar relacionamentos muito, né, importantes, né, e sadios para o negócio. E, sobretudo, você também vai ter oportunidade de inovar. Porque toda vez que a gente frequenta, né, uma entidade como a associação comercial, você está antenado em tudo que está acontecendo. Isso é importante. E o cenário desafiador, ele também traz oportunidades. Então, você precisa estar numa entidade que seja um ambiente, né, que seja promissor e ali para poder oferecer esse tipo de oportunidade para o empreendedor. Muito bom. Meus queridos, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Parlamoca. Foi muito gostoso o papo. Eu desejo muito sucesso nessa jornada, Anderson. Que precisar da gente, estamos aqui. Juracy, parabéns por todo o percurso e que você continue trilhando aí seu caminho de sucesso. Um grande conciliador, um grande, sabe lidar com as pessoas. Um grande articulador, essa é a palavra. E o Anderson agora que vem aí, que vem os próximos 2 anos e de muito trabalho e muito sucesso também. É isso aí. Assim será. Bom, ela já falou, eu estou muito feliz de receber vocês aqui, né? Foi uma ótima oportunidade essa, né? De trazer com quem trabalhei aqui, o Anderson que está assumindo agora, e estamos aqui, de portas abertas mesmo. Obrigado. E viva a Moca, Belo! Obrigada! Beijo! Oh, que legal! Tá bom. É tijolinho a Maglog? É de tijolinho? Tijolinho cinza.